volume 12. Capítulo 1. O último festival escolar. Finalmente acabou! Exclamou Noelle Lespinasse ao se sentar em uma cadeira e se recostar. Olhando para o teto, ela soltou um suspiro pesado. A sala de aula em que ela estava foi reaproveitada como um salão de exposições durante o festival. Ela continha uma exposição de vários produtos e recursos da República de Alzer. Essa era a terra natal de Noelle, portanto, o festival tinha sido a chance perfeita para apresentar aos Wolfortianos a sua cultura. A ideia não foi dela, no entanto, Ange pediu que ela fizesse isso em nome do comitê executivo do festival, e Noelle concordou a contragosto. Ela ficou encarregada de cuidar da exposição, explicando aos visitantes. Não achei que alguém se interessaria por uma exposição tão formal. Achei que não seria nada demais, que ninguém sequer apareceria. Para a surpresa de Noelle, algumas pessoas interessadas em Alzer haviam aparecido. Ela havia estado insanamente ocupada o dia inteiro, fora de seu intervalo obrigatório. Olivia, como preferia ser chamada, ouviu o monólogo de Noelle enquanto ela arrumava os itens da vitrine em caixas. Depois de tudo isso, você deve estar exausta, disse ela com simpatia. Esses visitantes realmente nos mantiveram atentas. Na verdade, Lívia também estava cansada, mas estava em melhor forma do que Noelle. A enxurrada interminável de perguntas intensas havia deixado a última garota completamente esgotada. Era por isso que Lívia estava limpando tudo sozinha enquanto Noelle, cansada, descansava. Depois de se refrescar, Noelle finalmente se levantou da cadeira e se dedicou a ajudar Lívia. Mesmo enquanto trabalhava, ela resmungava baixinho. A parte mais frustrante de todo esse festival foi dar uma passada na barraca de donuts do Leon na hora do intervalo. Por má sorte, ele estava fora. Todo mundo ficava falando sobre como aquelas rosquinhas eram gostosas. Eu estava realmente ansiosa para experimentar algumas. Que decepção! Lívia compartilhou sua decepção. Foi mesmo. Então o príncipe Julius nos encurralou e acabamos comendo espetos no almoço. Eles eram deliciosos, admitiu Noelle, mas já os comemos tantas vezes que eles meio que perderam a graça. É verdade, mas os visitantes pareciam gostar muito deles. Afinal de contas, onde mais, além de um festival, você pode comer espetos grelhados por um príncipe? E seus clientes estavam delirando com o sabor. Ninguém que conhecia Julius ficou surpreso com o fato de ele ter decidido montar uma barraca de espetos para o festival. Seus amigos também haviam planejado suas próprias barracas. Noelle começou a contar a brigada de idiotas em sua mão. Sei que a barraca do Sr. Chris foi um grande sucesso. O que ele serviu mesmo? Macarrão doce e picante. Lívia acenou com a cabeça. As panquecas do Sr. Greg eram deliciosas, mas eram um pouco exageradas, então menos pessoas as compravam. Ainda assim, ele tinha um fluxo decente de clientes. Ele não parecia muito satisfeito por estar vendendo aquelas panquecas, não é? Ele tinha aquele olhar mal-humorado no rosto. Ele disse que queria fazer frango grelhado, explicou Lívia. O Sr. Leon insistiu que era muito parecido com o estande do príncipe Julius e o fez mudar. Os meninos estavam ansiosos para participar com suas próprias barracas, mas trabalharam separadamente, em parte porque Leon ordenou que o fizessem. Depois, havia o Sr. Brad. A expressão de Noelle ficou amarga. Vê-lo me dava tanto medo que eu não conseguia suportar. Ele também não tinha muitos clientes. Lívia sorriu sem jeito com a lembrança. O show de Brad tinha sido um fracasso espetacular. Ele deveria fazer truques de mágica para entreter a plateia, mas era tão desajeitado que errou todos os truques. Isso deixou o último membro da brigada de idiotas, Gilke. As expressões das meninas se achataram, seus olhos ficaram vidrados e distantes. A lanchonete do Sr. Gilke era completamente revoltante. Achei que poderíamos passar por lá e relaxar por um minuto depois de experimentar a comida das outras barracas. Esse foi o meu grande erro, lembrou Noelle com tristeza. Os sabores e os cheiros do café e dos lanches eram, no mínimo, bizarros.
E era difícil relaxar com aquelas decorações esquisitas. Seu rosto se contraiu com a terrível lembrança. Não consigo contar o número de clientes que vi entrar, mas que imediatamente viraram o rosto e saíram quando sentiram o cheiro de suas misturas estranhas. Como as moças eram conhecidas de Gilk, elas não puderam se dar ao luxo de simplesmente sair. Educadamente, pediram lanches, o que também foi um erro. A péssima experiência de Noelle na cafeteria de Gilk havia minado toda a sua motivação, mas, depois do intervalo, ela teve mais algumas horas para responder a perguntas na exposição de Alzer. Noelle jogou a cabeça para trás e gritou: "Por que você fez o Gilk administrar uma cafeteria, Leon? Você mesmo deveria ter feito isso." Leon não estava lá para ouvir suas reclamações, é claro, mas isso não a impediu de expressá-las. Mesmo que Leon não tivesse montado uma cafeteria particularmente notável, ele provavelmente teria oferecido uma experiência segura e padrão. Luxon também poderia tê-lo ajudado, o que teria tornado a cafeteria um sucesso ainda maior. Em vez disso, Leon insistiu em sua barraca de rosquinhas. Lívia também achou a escolha de Leon incomum. Sua sobrancelha se franziu. No primeiro ano, ele tinha uma cafeteria e investiu muito dinheiro nela. Achei que, com certeza, ele faria a mesma coisa desta vez. Anja e eu ficamos chocadas quando ele recusou. "Ah, sim. Ele está sempre falando de chá", disse Noelle. "Na verdade, você não acha que o Leon está agindo de forma estranha ultimamente? Ele parece preocupado com alguma coisa. Eu gostaria que ele falasse conosco sobre isso, mas ele sempre guarda seus problemas para si." Lívia franziu a testa, desolada por ter sido deixada de fora. O rosto de Noelle se contraiu. Ela estava ficando cada vez mais irritada com Leon. Ele tem o péssimo hábito de nunca compartilhar nada. Eu me pergunto o que ele está escondendo desta vez. A falta de transparência de Leon lançou um clima sombrio sobre as meninas. Elas tentaram voltar a se concentrar na limpeza, mas logo Angélica Rafa Redgrave entrou na sala, interrompendo-as. "Vocês duas ainda estão limpando." A sobrancelha de Angie se franziu enquanto seus lábios se contraíam em uma linha fina. "Estamos de férias a partir de amanhã. Por que vocês não guardam o resto até lá e vão para casa? O comitê executivo sairá em breve, assim que terminarmos de fazer as rondas." Noelle examinou a sala, avaliando quanto trabalho ainda restava. "Vamos terminar hoje mesmo. Isso não deve demorar muito mais", raciocinou ela. "Sério? Então eu vou ajudar." Angie imediatamente se juntou a elas, pegando o item mais próximo e colocando-o em uma caixa de armazenamento. Lívia lhe lançou o olhar de desculpas. "Você deve ter estado muito mais ocupada do que nós com o trabalho do comitê, certo? Você nem sequer teve um intervalo." Enquanto levantava uma caixa pesada em seus braços, Angie sorriu timidamente. "Talvez. Mas se eu for embora sozinha, não terei nada para fazer." Ainda assim, ela havia passado a manhã correndo para lá e para cá, e não havia encontrado nenhuma oportunidade para comer, portanto, não era de se admirar que seu estômago roncasse alto em protesto. "Vamos terminar logo", sugeriu ela, corando. "Dessa forma, podemos ir jantar." Lívia sorriu. "Parece um plano para mim." Noelle assentiu com entusiasmo. Ela também estava com fome. "Com nós três fazendo isso, vamos terminar em pouco tempo." Assim que elas começaram a trabalhar, passos ecoaram em direção à sala de aula. O que fez com que as meninas parassem e se virassem para a porta, no entanto, foi o cheiro delicioso que se espalhou dentro da sala quando o dono dos passos entrou. "Bom trabalho hoje", disse Leon. "Vocês gostariam de comer algumas rosquinhas?" Em sua mão, havia um saco de papel marrom com as rosquinhas que as meninas, infelizmente, não haviam comido o dia todo. Noelle estava meio disposta a repreendê-lo, mas o cheiro doce que fazia cócegas em seu nariz fez seu estômago roncar avidamente. "Iep", ela gritou de surpresa, com as mãos voando para o estômago. Leon riu. "Parece que meu timing é perfeito. Por que não aproveitamos isso juntos?"
Também tenho bebidas. Ele ergueu uma garrafa térmica. Você parece muito bem preparado. Deixe-me adivinhar, essa foi a sugestão de Luxon, não foi? Angie deu de ombros exasperada, como se já soubesse a resposta. As meninas olharam para Luxon, que pairava fielmente no ombro direito de Leon, como sempre. É realmente como você sabiamente deduziu, Angélica. Luxon não pareceu nem um pouco surpreso ou perturbado. Só podemos supor que a desatenção habitual do mestre é culpada pela facilidade com que você percebeu meu envolvimento. Leon fez uma careta. Sim, sim. Desculpe-me por ter sido um idiota. Noelle se aproximou rapidamente dele e abraçou o braço que carregava a sacola de donuts. Ah, não seja mal-humorado. Vamos comer essas rosquinhas. Sabe, eu tentei passar na sua barraca ao meio-dia. Mas vocês estavam fechados, então não consegui comprar nenhuma. Erro meu. A julgar pelo olhar apologético de Leon, ele se sentiu genuinamente mal por ela ter perdido a oportunidade. Essas rosquinhas são de morrer, disse Lívia com um suspiro de satisfação. Ela havia escolhido um simples. Com uma única mordida, todo o seu corpo caiu, como se o prazer da comida tivesse lavado sua atenção. A doçura era exatamente o que ela precisava para aliviar a fome e a exaustão que haviam se acumulado durante o dia. Elas ainda estão um pouco quentes, observou Noelle enquanto comia as suas, com os olhos arregalados de surpresa. Você fez essa fornada só para nós? O frescor era um sinal de alerta. Tivemos sobras de ingredientes no final, então, sim, explicou Leon, tomando sua xícara de chá. Ele não fez nenhum movimento para pegar as rosquinhas. Aparentemente, ele havia se empanturrado com os extras da barraca no almoço, então provavelmente já estava farto delas. Luxon disse que vocês três estavam com fome. Noelle olhou para Luxon. Você nos espionou? Angie também estreitou os olhos. Nunca podemos baixar a guarda com você. Luxon não havia levado em conta o fato de que nenhuma das moças queria que seu futuro marido soubesse quando seu estômago estava roncando. Relatei de fato seu estado de fome, e a decisão do mestre de preparar comida para você foi obviamente criteriosa. Foi, como vocês humanos gostam de chamar, matar dois coelhos com uma cajadada só. Reduzimos nosso desperdício de alimentos e vocês três se fartaram de rosquinhas. Um arranjo eficiente. Não vejo nenhum problema. Somos moças modestas, caso você tenha se esquecido, disse Angie. Achamos certas coisas embaraçosas. Sua modéstia é irrelevante. O mestre a valorizará independentemente disso. Mais uma vez, não vejo problema algum. Leon limpou a garganta rapidamente, apesar de ter ficado feliz em fingir que a conversa não tinha nada a ver com ele até aquele momento. Não me arraste para isso, murmurou irritado para seu parceiro. Juntos, o grupo desfrutou de um intervalo mais animado do que o normal. Apenas Lívia permaneceu em silêncio, olhando atentamente para Luxon. Às vezes, Lux tem esse ar aterrorizante. Será que estou pensando demais nisso? A aura de Luxon trouxe à mente um terrível pesadelo que Lívia tivera uma vez, aquele em que Luxon observava um mar de chamas engolir a capital do reino. Lívia entendeu que era apenas um sonho, mas ele tinha sido tão vívido, tão real. Era como se o sonho estivesse tentando comunicar algo. Ela não tinha nenhuma prova concreta disso, é claro, no fundo, ela esperava que a ansiedade fosse totalmente irracional. Mesmo assim, ela não conseguia deixar de desconfiar de Luxon. A Ia que havia visto a capital queimar em seu sonho era uma figura tão aterrorizante que havia mudado a forma como ela o encarava. Agora ele trocava golpes e brincava com Leon, mas se Luxon quisesse, ele poderia destruir o mundo inteiro. Esse era um pensamento sombrio, um pensamento que a assombrava, não importava o quanto ela o afastasse. Enquanto Lívia estava perdida em seus pensamentos, Angie pegou o último donut restante. Ela cravou os dentes nele, sorrindo como uma criança travessa. Ver o quanto ela gostou da guloseima aqueceu o coração de Lívia. Um pensamento ocorreu a Lívia. Diga-me, você sempre gostou tanto de rosquinhas, Angie?
Eu nunca tinha notado antes. Quando elas comeram os doces na cidade, Angie não sorriu tanto quanto estava sorrindo agora. Angie congelou. Aparentemente, ela não havia notado seu próprio prazer até que Lívia o apontou. Corando, ela segurou o restante de uma rosquinha diante da boca com as duas mãos enquanto murmurava: eu nunca pensei muito nisso, mas acho que gosto muito delas. Há algo reconfortante em uma rosquinha. Relaxante, até. Nem mesmo ela conseguiu identificar um motivo real. Leon se inclinou para frente. Se você gosta tanto delas, quer que eu peça para Luxon fazer mais para você? Tenho certeza de que ele faria um trabalho muito melhor do que o meu. Luxon moveu suas lentes vermelhas para cima e para baixo, sua maneira de acenar com a cabeça. Iniciarei a produção em massa imediatamente e mandarei entregar os donuts, ofereceu ele. Uma linha de produção de máquinas garantiria qualidade e sabor uniformes. Leon estava certo ao presumir que os donuts de Luxon seriam de melhor qualidade do que qualquer coisa que ele produzisse. Angie balançou a cabeça. Há um componente emocional. Leon, você fez isso especificamente para nós, certo? Acho que. Ela hesitou, as bochechas ficando ainda mais vermelhas. Acho que provavelmente é por isso que estou tão feliz em comê-los. Angélica, estou surpresa, disse Noelle com um sorriso provocador. Presume que você só gostaria de comida feita por chefes profissionais. Ah, esse é o tipo de pessoa que você acha que eu sou. Noelle, deveríamos nos sentar para um tete-a-tete, não é? Angie estava sorrindo, mas o sorriso não chegava aos seus olhos. A expressão de Noelle congelou. Pressentindo o perigo, ela se apressou em mudar de assunto. Enfim, como vocês gostariam de passar o intervalo? Achei que poderíamos fazer alguma coisa juntos. Lívia sabia muito bem porque Noelle havia falado sobre isso, para evitar a ira de Angie. Ela concordou com a ideia. Parece uma boa ideia. Seria bom ter uma oportunidade ocasional. Antes que ela pudesse terminar, uma onda de passos ecoou pelo corredor. A porta da sala de aula se abriu e várias pessoas entraram. O rosto de Leon caiu instantaneamente, como se a mera visão dos intrusos tivesse drenado toda a sua energia antes mesmo de eles abrirem a boca. As meninas compartilhavam esse sentimento. Leon, disse Brad, eu imploro que você resolva isso de uma vez por todas. Ele parecia não se importar com o fato de que sua presença era tão indesejada. O rosto de Leon se transformou em uma carranca de nojo. Do que você está falando dessa vez? Lívia suspeitava que, assim como ela, ele já havia percebido que isso não estava sendo produtivo. Gil que foi para a frente do grupo. Veja, nós 5 estávamos discutindo comparação das vendas do nosso festival, explicou ele, impaciente. Detesto admitir que Brad e eu tivemos as vendas mais baixas. Ainda assim, eu superei o Brad, um fato que tentei repetidamente impressioná-lo, mas que ele se recusa a aceitar. Basicamente, Brad e Gil que estavam quilômetros atrás dos demais e lutavam para se empurrarem para o último lugar. Leon revirou os olhos, obviamente desinteressado. Vocês dois se recusaram a fazer as barracas de comida que eu sugeri, lembram-se? Bem, tanto faz. Luxon, qual foi o número de vendas deles? Em termos de vendas, o Gil que superou o Brad por uma margem mínima, informou Luxon. No entanto, se levarmos em consideração o número de pessoas que desejaram reembolsos de Gil que, Brad sai na frente. Mesmo que isso tenha sido uma vitória para Brad, ainda assim foi patético. No fundo, Lívia estava exasperada com eles, embora escondesse isso. Eles realmente vieram até aqui para obter a opinião do Sr. Leon e de Lux. Ainda assim, toda a conversa a deixou um pouco nostálgica. É isso mesmo. Tenho certeza de que eles eram muito competitivos no primeiro ano. É estranho pensar em como as coisas aconteceram. Naquela época, eu nunca teria imaginado que nosso relacionamento com o príncipe e seus amigos terminaria assim. A antiga competição de Leon com a Brigada de Idiotas nunca envolveu termos específicos para a vitória, portanto, o vencedor ainda não havia sido declarado.
De qualquer forma, isso foi há 2 anos. Agora, Leon estava encarregado de supervisionar a gangue de idiotas de Julius. A vida é imprevisível, pensou Lívia. Brad jogou as 2 mãos para o alto com alegria. Está vendo? Eu sabia que não estava em último lugar. Não pode ser, gaguejou Gilk, atônito. Como eu poderia perder para truques de salão tão baratos e mal ensinados? Mal ensinado. Brad ofegou. Você pensa tão pouco de mim, não é? Enquanto Gilk e Brad demonstravam reações muito diferentes aos números de vendas do Luxon, o resto do grupo os observava com os rostos apertados. Atrás de Gilk, que estava se dissolvendo gradualmente no chão, estavam Chris, Greg e Julius. Bem, tirando esses 2, o resto de nós se saiu bem, declarou Chris, sorrindo. Pude usar meu amado casaco AP enquanto administrava minha barraca e, para minha surpresa, o trabalho foi realmente gratificante. Não faço ideia do que tive que cozinhar para aquelas pessoas, mas não foi uma experiência ruim. Os ombros de Greg caíram, seu rosto ficou tenso. Não foi tão bom para mim, ele resmungou. Como é que você pode desenvolver músculos comendo panquecas? Quero dizer, pense nisso. Eu realmente queria vender carne. Julius ficou orgulhoso ao lado de seus companheiros, com a cabeça erguida e as mãos nos quadris. O restante de vocês fez um trabalho louvável, com certeza, mas eu os superei. Se quiserem competir, terão que aprimorar suas habilidades. Vou te dar uma revanche quando você quiser. De seu pequeno grupo, ele foi o que mais vendeu. Luxon logo diminuiu sua presunção triunfante. No final das contas, a barraca de rosquinhas do mestre teve o maior lucro. Se quiser se gabar, posso aconselhá-lo a fazer isso depois de igualá-lo ou superá-lo. Julius rangeu os dentes de frustração. Leon, gritou ele, apontando o dedo. Juro que vou me vingar e serei o melhor que você no ano que vem. É só você esperar. Novamente, Leon revirou os olhos. Lívia não podia culpá-lo, afinal, não haveria ano que vem. Este foi o nosso último festival, seu idiota, disse Leon. Se você quiser ser retido em uma série, fique à vontade. Eu pretendo me formar. Suas palavras foram um triste lembrete para todos os outros. Suas expressões se tornaram melancólicas. A bravata de Julius desapareceu. Leon o havia dispensado de forma tão brusca que, de repente, ele ficou ansioso. Ele está me dizendo para repetir um ano sozinho? Ele não pode estar falando sério, pode? Será que ele